abençoados do Senhor, graças a Deus por esta hora bendita, que nós todos vamos crescer muito na graça, no conhecimento, mas também na prática desta palavra, porque o que nos interessa é exatamente isso. Nós temos o conhecimento da verdade, mas nós aprendemos a aplicar esta verdade no nosso dia a dia. Isso é que vai fazer diferença. Então, como sempre fazemos, vamos começar orando a Deus, para que seja Deus a nos ensinar, a falar ao coração, a nos construir alguma coisa que realmente seja, desta vez, definitiva. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus nesta hora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Rei da Glória, Senhor absoluto, único e suficiente Salvador das nossas vidas. Obrigada porque nós temos a Ti, Senhor. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos aquele que é o Deus sobre tudo e sobre todos. E nesta hora, nós nos reunimos neste santo lugar para termos de Ti, Senhor, um crescimento com perfeição, Jesus. Ó Deus, que esta palavra que está chegando às nossas vidas, com revelação do Espírito Santo, seja a palavra que vai tirar todo o ranço da lei, tudo aquilo que é erro doutrinário, todas aquelas coisas, Senhor, da tradição dos homens, do legalismo, dos ensinos humanos, das vãs filosofias, e esta palavra que é poderosa, que não volta vazia, já está cumprindo a desígnios de Deus em nossas vidas. Por isso nós nos abrimos para a obra completa do Espírito Santo em nós. Fala a cada vida que aqui está, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser pessoas muito melhores depois de cada estudo bíblico, de cada palavra que vem inspirada pelo Teu Santo Espírito. Também, Senhor, alcança todos aqueles Teus filhos que estão agora pela internet, ligados conosco aqui no nosso santuário em São Paulo, Jesus. Que todos possam crescer, ser alimentados, não mais com leitinho, mas com alimento sólido, a sã doutrina, a genuína palavra da graça de Deus. Que agora os nossos pensamentos sejam levados cativos em obediência a Cristo, para que seja somente a Tua voz a ecoar em nosso ser. Para a glória do Teu nome, todo o povo de Deus diga amém. E amém. Você conhece a pessoa que está ao seu lado, atrás de você? Cumprimente esta pessoa, dê uma boa noite, diga que bom que nós vamos crescer juntos. Graças a Deus por esta hora. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que gostam de palavra, aqueles que querem mais da palavra, do conhecimento do Senhor. E, em especial, dizer que nós estamos muito gratos a Deus por podermos fazer este seminário durante todo o ano. Nós começamos no início do ano e terminamos somente no mês de dezembro. E aqueles que estão fazendo conosco o seminário, ou que vão, a partir de agora, fazer o seminário conosco assiduamente, todos os meses, devem ser cadastrados. Você deve preencher uma fichinha no final, no balcão ali, nós vamos ter alguns oficiais que vão lhe ajudar, e você vai também cadastrar a sua digital. Se você ainda não fez isso, você deve fazer, porque a nossa presença ela é automática. A pessoa entra ali, coloca o dedo naquele aparelhinho, que é um código, vamos dizer assim, da biometria, e você já está presente, e isso já está registrado em nosso computador. Em dezembro, se você tiver 75% ou mais de frequência nos estudos bíblicos, você receberá um lindo diploma de conclusão das doutrinas da graça de Deus. E eu queria, antes de iniciar o estudo sobre a carne e o espírito, eu queria indicar este livro que vem auxiliar, o nosso estudo bíblico. Você pode ter material na apostila. Você que está fazendo o curso regular, tem uma apostila encadernada com os estudos que já foram ministrados desde o início do ano e vão até o mês de julho. E em agosto você vai receber
o caderno 2. A apostila número 2, que vai com os estudos até dezembro. Se você vem esporadicamente, você recebe o tema avulso, mas é a mesma apostila, tá bem? O mesmo estudo. Hoje a carne e o espírito. Fora a apostila, você tem muitos CDs sobre este tema na nossa livraria, que você pode também requisitar. E tem uma literatura que eu estou indicando, que é Autoridade do Cristão. Este livro sobre a autoridade do cristão, ele traz exatamente o estudo que nós vamos fazer aqui. Falando sobre a carne, falando como o diabo atua hoje, não mais nos possuindo, roubando a nossa salvação, mas através dos atributos que estão na nossa carne, atributos malignos. Então, a carne e o diabo, fala do nosso sacerdócio real, quer dizer, hoje, como é que você exerce essa autoridade? Fala sobre maturidade e a maturidade sem obras da lei, mas com obras preparadas de antemão. Fala também que nós somos deuses, com letra pequena, com letra minúscula, filhos do Altíssimo. Temos, espiritualmente falando, o DNA do Criador em nós. Fala também sobre você se sentir fraco na carne. Aquela expressão de Paulo, que é uma repetição de uma expressão do Antigo Testamento, diga ao fraco, eu sou forte. Você vai ver como isto pode acontecer. E também o último, 7º capítulo do livro fala sobre conservar a nossa confissão em linha com o novo pacto. Então, este livro, Autoridade do Cristão, tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar hoje, que eu introduzi no mês passado, e hoje nós vamos dar sequência. Muito bem, temos no nosso telão, para facilitar, os textos, os versículos. Você tem a apostila para levar para casa, para depois você poder conferir tudo isso, reler os textos bíblicos. E nós colocamos os versículos no telão, justamente para a gente agilizar. Algumas pessoas têm muita facilidade já no nosso ministério em abrir a Bíblia, e outras têm um pouquinho de dificuldade. Às vezes demora um pouquinho, ou então, às vezes, dificuldade em enxergar, né? Pega o óculos, troca o óculos de longe por óculos de perto, e por isso nós, graças a Deus, vamos usar o telão. Dou graças a Deus pela vida do irmão José, que está aqui nos auxiliando hoje no nosso projetor multimídia, e que vai colocar para nós, então, o texto de Gálatas 5, 17 e 18. 16 e 17, desculpe. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, isso é uma carta do apóstolo Paulo, e isso tem tudo a ver conosco, com esta aliança, com os gentios predestinados para a salvação. Digo, porém, andai no Espírito. Este Espírito está com letra maiúscula, se referindo a um andar de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus já fez em nossa vida. Aquele que é crente em Jesus, o cristão, ele é selado com o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo tem que andar segundo este Espírito Santo. Andai no Espírito e jamais. Então, eu estou hoje trazendo aqui um estudo que vai esclarecer a muitas pessoas como é possível, e que é possível sim, jamais nós satisfazermos a concupiscência da carne. Só para você entender, concupiscência é uma palavra meio difícil, mas é uma palavra para você entender que significa um desejo fortíssimo, um desejo exacerbado, um desejo tremendo que a nossa carne tem. A nossa carne tem desejos maus, porque na nossa carne não habita bem algum. Na nossa carne está a lei do pecado. Na nossa carne estão os atributos malignos. Quando o homem pecou, ele trocou com Satanás. Ele deu autoridade e o poder ao diabo, e ele recebeu tudo que era ruim na carne. Então a nossa carne, diz a palavra do Senhor, para nada aproveita. É um corpo de humilhação. A nossa carne só quer nos humilhar.
Se você seguir os intentos da carne, você vai viver na prática do pecado, você vai ser humilhado pela sua carne, você vai ser envergonhado, você vai patinar e nunca vai viver de acordo com aquilo que Deus tem preparado para você. Então, qual é a maneira que nós temos de não viver segundo a carne, não viver satisfazendo a vontade da nossa carne? A vontade da nossa carne é sempre má. A vontade do nosso espírito é sempre boa, tá bem? Porque aquele que é poderoso, Jesus Cristo, habita no meu e no seu espírito. Então, o que vem do nosso espírito hoje é bom. A vontade espiritual é sempre boa, mas a vontade da nossa carne é má. O espírito quer as coisas de Deus. A nossa carne quer as coisas do mundo, as coisas profanas. A nossa carne quer o pecado, a nossa carne quer a lama. É isso que a nossa carne quer. Então, qual é a regra? Qual é o ensinamento bíblico? Se você anda no Espírito, se você conduz a sua vida em termos espirituais, se você se conduz espiritualmente nesta terra, isso significa, se você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, jamais você satisfaz a sua carne. Então, muitas pessoas perguntam assim, é possível a gente realmente andar no espírito? É. Ora, como é que o Senhor nos daria um mandamento se ele fosse impossível de ser cumprido? Como é que nós teríamos condição de fazer isso? Deus nos dá essa capacidade, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, isto aqui é possível de acontecer. Se você andar segundo o Espírito Santo, se você pensar, falar, se comportar, sabe, se conduzir nesta terra pelo Espírito, jamais você vai dar o quê? Alimento à sua carne. Jamais você vai satisfazer o desejo exagerado, forte, a fome que a sua carne tem. Ficou claro esse versículo para a igreja? Está claro? Então, as grandes derrotas das nossas vidas, elas vêm por quê? Por causa da nossa carne. Então, muita gente fica aí fora fazendo batalhas com o diabo. Lutas espirituais, você já viu isso, ou já participou disso, né? Vamos brigar com o demônio, vamos lutar com Satanás, vamos brigar com as potestades, e fazem campanha, e fazem aquelas sextas-feiras, e aquelas brigas de terça, de dia de forte, de oração forte, de não sei o que, reza brava. Ora, amados, a nossa maior luta é com a nossa carne. Porque se você ficar lutando com o capeta e não vigiar a sua carne, não adianta coisa nenhuma. A nossa carne é que nos envergonha. Então essa coisa de que não, sabe, eu errei, eu pequei, porque o diabo pôs uma casca de banana no meu caminho, eu pisei e escorreguei. Não existe isso aqui. Não tem casca de banana para a gente escorregar. Existe uma carne que tem atributos ruins. Se eu alimentar a minha carne, eu vou fazer coisas ruins, eu vou pecar. Eu não posso alimentar a minha carne. Agora, para eu não alimentar a minha carne, eu tenho que alimentar o quê? O meu espírito. Então, olha, uma coisa que você vai aprender. Todo dia, até fechar o caixão, hein? Até o último fôlego de vida, você e eu temos uma luta. Qual é? Com a nossa carne. Todo dia. Todos os dias, a nossa luta é com a nossa carne. Então, este estudo, uma vez eu ouvi o apóstolo Miguel Ângelo dizer isso. Se você disser de todos os estudos, qual é o estudo que nós temos que mais repetir até o fim da nossa existência? Esse aqui, a carne e o espírito. Porque essa é a nossa luta constante, a nossa luta diária. É com as coisas da carne que nós lutamos. E hoje, para você estar aqui no estudo bíblico, você lutou com a sua carne. A sua carne, ela teve desejos, apetites. Por exemplo, cansaço, falou alto, fome. Ah, quer saber? Eu vou o mês que vem. Quem sabe algumas vozes vieram, não é? E você, a tua carne estava ali, oba,
né? Tá frio, agora vai entrar o tempo mais frio aqui na nossa cidade, né? Então assim, um friozinho, é bom ir para casa, é bom dormir mais cedo, tomar um banho quente, alguns vêm direto. Então já existe uma luta muito grande pelas próprias circunstâncias. Além dessas, existe uma luta interior. Não precisa, é só um estudo bíblico, o que você vai fazer lá, entendeu? As pessoas que às vezes são usadas para falar, não, você já é crente há 30 anos, há 20 anos, você acha que você não sabe isso? Todas estas vozes, tudo isso, é a tua carne querendo te envergonhar. Se você satisfaz, depois dá uma dor na alma, dá uma coisa tão ruim, você diz, por que eu não fui? O que eu estou ganhando ficando aqui? Você acaba sentando na sua poltrona, ligando a TV e assistindo o quê? Não sei o que passa de segunda-feira. Toda segunda eu estou aqui, não sei. Novela. Então eu vou assistir a Belíssima, e a Belíssima tem realmente muita coisa útil, não é verdade, irmãos? Nossa, é uma coisa tremenda a Belíssima. Eu acho, assim... é belíssima, o diabo fica cheio de belezas com a Belíssima. E aí a pessoa diz, não, eu gosto mesmo de um programa polêmico, eu ponho naquela mulher muito inteligente, eu não vou falar o nome dela, da Rede TV, mas ela é um gênio, aquela moça, que vive com um ponto nas orelhas, seu diretor, ela não sabe falar nem a própria língua. Então assim, é uma coisa, como as pessoas vivem lá, aí leva um padre, leva um pastor da lei, e leva lá o Henri Cristo lá, e leva mais o Quevedo, isso não existe. E às vezes a pessoa fica ali recebendo toda aquela informação e depois fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Foi humilhado pela carne, está perdendo, está ali recebendo um lixo que não precisa de receber, que não é o que Deus tem para você. Então, estou falando de coisas leves, para não dizer de vontades da carne muito mais drásticas, muito mais profundas, que muitas vezes a pessoa sem alimento espiritual acaba satisfazendo e depois tem a consequência do pecado. Todo pecado tem consequências e consequências nefastas, porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Amém até aqui? Tudo bem? Vamos para o pensamento da nossa... 17, antes do pensamento. Por quê? Por que tudo isso? Porque a carne milita contra o espírito. Luta o tempo todo, a carne está lutando. E o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então existe uma luta interna muito grande entre o seu espírito e a carne, entre a carne e o espírito. Todo dia, amados, o tempo todo, nós estamos arbitrando. Nós somos os juízes dessa luta. Nós somos aqueles que vão dizer quem é que vai ganhar. Então hoje, quem ganhou essa luta? Hoje você está numa luta, teve uma luta o dia inteiro. A sua carne e o seu espírito lutando. E às vezes com um telefonema, com uma pessoa que veio trazer uma notícia, com um parente, com uma vizinha, e com o colega de trabalho, com o seu chefe, com um funcionário, na rua, no ônibus. Entre você, com os teus pensamentos, o tempo todo você está numa batalha. E você tem que arbitrar se é o espírito que vence ou se é a carne que vence. Se você está bem alimentado espiritualmente, o seu espírito vence e você sai sempre vencedor em todas as coisas. Mas se o seu espírito não está recebendo palavra, então a sua carne vence. Por isso é importante os ministérios entenderem isso. Tem que se dar palavra para o povo de Deus. Você vê quantos lugares as pessoas estão aí, cheio de músicas, cheio de campanhas, cheio de como chama aquele negócio? Exorcismo, cheio de dinheiro, cheio de coisas, e depois a vida do povo qual é? É uma vida de derrota. Muitas vezes um péssimo testemunho, e as pessoas dizem, lá, a pessoa vai toda hora na igreja, faz isso, faz aquilo, deu o dinheiro para não sei quem, tá lá, mas peca, tá lá em adultério, lá, fala palavrão em casa. Agora você entende por quê? Não tem palavra, tem um monte de coisa. Um monte de coisa não alimenta o espírito.
O que alimenta o espírito é palavra. A palavra de Deus é a comida do espírito. Se não tem palavra, tem um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas não alimentam o espírito. Portanto, qualquer apelo da carne vai vencer. Vai ser muito forte e independente da pessoa estar dentro de uma igreja fazendo obras, ela cai no pecado. Ela satisfaz a concupiscência da carne. Você está percebendo? Então, o que é que dá força para uma pessoa de Deus, para ela vencer os apetites da sua carne? A palavra. Sem palavra, amados, há muito pecado, mesmo na obra do Senhor. Vocês estão entendendo? Amém? Então, agora sim, pensamento da nossa apostila. O propósito deste estudo é mostrar a importância de conhecer estas duas naturezas que existem nos crentes, nos cristãos. A natureza carnal e a natureza espiritual. Todos nós temos, tá? Pastores, ovelhas, todos. Só a palavra de graça, essa palavra que nós recebemos, a revelação da nova aliança, pode cortar, separar estas duas naturezas. Veja, na lei, isso é uma coisa muito próxima. Ninguém sabe muito se é carne, se é espírito. Você já percebeu, quem veio da lei, do ministério de lei? Ou você já percebeu, ou não sei se passou-se com você também, às vezes as pessoas dizem assim, crentes de muitos anos, dizem assim, ai, tem uma coisa acontecendo na minha vida, tem uma situação que veio à minha vida, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não sei se isso é de Deus ou se isso é do diabo. Eu não sei, sabe, se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa má. O fato de alguém que está na igreja, crente em Jesus, falar uma coisa dessas, é um termômetro muito forte. É que a pessoa está muito mal alimentada. Ela está muito mal estruturada espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que a sã doutrina, a graça de Deus, é o evangelho que edifica da herança. E quanto mais alimento sólido você recebe, mais você tem as faculdades espirituais, não os sentidos da carne, as faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, sem a palavra da graça de Deus, há esse embaralhar. Eu não sei, será que isso é uma coisa que veio na minha vida agora? É Deus que está pondo? É o diabo que está colocando? Todos nós talvez tenhamos no passado tido esta sensação. Quem é que está colocando essa sensação? Será que se eu entrar por esse caminho eu vou me dar bem? Será que isso é uma armadilha? Isto é falta de conhecimento. Isto é falta de ter as faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem, para discernir o mal. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que esta palavra, a palavra sã doutrina, ela pode cortar, separar estas duas naturezas. Até para você entender e identificar o pecado no seu corpo e a perfeição no seu espírito. Se você conseguir separar carne de espírito, a sua carne do seu espírito, você vai discernir tudo que vier à sua vida. Você vai ver as situações que vêm e você vai dizer, não, essa é uma situação que a minha carne desejaria, mas o meu espírito está sinalizando que isso não vem de Deus. Então eu rechaço, eu deixo para lá. Ou então vem alguma situação e você diz, não, o meu espírito está sinalizando que ainda que a minha carne queira, eu não tenho que querer isso. Você percebe como as coisas ficam simples, viu, irmãos? Ficam simples, não é nada assim difícil. Agora, é um exercício, é um treino que só vai acontecer à medida que você vá recebendo alimento sólido. Porque ficar na base do leitinho, recebendo rudimentos, de jeito nenhum, não desenvolve nada a sua capacidade espiritual para julgar, para separar carne de espírito. E essa é a maior luta que nós temos. Mas também, quando você consegue estabelecer essa separação do que é seu espírito e o que é a sua carne, é o maior benefício que você pode ter. Porque você não vai mais satisfazer o engano, a concupiscência da carne. Estão entendendo? Então esse estudo é fantástico, é muito bom. O seu corpo tem a lei do pecado, não presta, tá? Mas o seu espírito está perfeito, porque o Espírito Santo de Deus está nele. Você é capaz de confessar isso comigo? Diga, o meu espírito está perfeito, porque o Espírito de Deus habita nele.
Mas a minha carne não presta. A minha e a sua. E nunca vai prestar. A palavra de Deus diz que a nossa carne nunca se converte. Então tá bom? A carne não se converte. Por isso eu tenho que vigiar. Quando Paulo diz vigiai, o apóstolo Pedro diz vigiai, o Senhor Jesus falava vigiai, todo mundo fica vigiando o capeta, né? Vigia a carne, não é para vigiar o capeta. O capeta está longe, ele não pode mais te possuir, te tocar. Mas através dos atributos da carne, ele faz uma obra de estrago, ele arma ciladas. Então você tem que vigiar os intentos da sua carne. Porque é esse intento que quando você cede, você faz a vontade do inimigo. Percebeu? Então, vigia o quem? Vigia o irmão? Não, eu tenho que me vigiar. Essa coisa de ficar olhando a vida alheia, caiu por terra. Eu não tenho que vigiar a sua vida e nem você a minha. Eu já tenho muito trabalho em vigiar a minha própria carne e você a sua própria carne. Percebe como é uma coisa do dia a dia, de você dizer, peraí, o que eu estou fazendo? Essa palavra que eu falei, o que é isso? Isso está satisfazendo a minha carne? Não, isso é alguma coisa do meu espírito. Essa atitude que eu tomei, enfim, essa resposta que eu dei, isso aqui satisfaz ao espírito ou isso está satisfazendo a minha carne? Toda vez que você satisfaz a sua carne, você vai ter consequências nefastas. Toda vez que você satisfaz ao seu espírito, você terá a bênção, a honra de Deus, você terá o acerto. E isso vai trazer uma colheita muito poderosa e positiva para a sua vida. Vamos então para o ponto 1. O ponto 1 diz assim, a natureza, antes da gente entrar no versículo, irmão, não, temos Hebreus, desculpa, querido, Hebreus 4:12. Vamos ver este versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Lembram-se que eu disse? Tem que alimentar o espírito. Como é que alimenta o espírito? Com palavra. Qualquer palavra? Não. Você pode pegar um livro de filosofia, muito bom, muito lindo, ficar lendo, não alimenta o espírito. Filosofia alimenta a carne. Você pode pegar um livro de um escritor famoso, um romancista bom, alguém que escreveu alguma obra literária muito legal, muito artística, Você pode ler, alimenta a carne, não alimenta o seu espírito, tá? A única palavra que alimenta o espírito é a Bíblia, a palavra de Deus. E essa palavra, ela é viva. Você olha aqui, lê, e você não tem a noção de como ela leva vida para dentro de você. Ela é viva e ela é eficaz. O que é uma coisa eficaz, igreja? Que funciona, que tem eficácia, que serve, tem serventia. Então use a palavra de Deus. E ela é mais, agora essa expressão que a gente usa, cortante. Tá? Quando a gente diz assim, olha, aquela pessoa chegou da lei, ou aquela pessoa chegou da igreja romana, e ela foi totalmente cortada pela graça. O que é esta corte que a graça faz? Este corte é que a palavra entrou de tal forma na vida da pessoa, que separou o que é alma, o que é espírito, o que é carne, o que é espírito, separou o que é lei, o que é graça, separou a vida dela das coisas terrenas. Então, essa palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quando a Bíblia usa a expressão alma, também está se referindo à carne, tá bem? A vontade da carne. E o espírito. E é apta, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vou lhe dar um exemplo do que isto representa. Às vezes você entra no culto, num estudo bíblico, e você vem com 1000 coisas na cabeça. Nós chegamos na igreja cheio de pensamentos, de coisas do dia a dia, de situações para resolver, às vezes simples, às vezes intrincadas, às vezes problemáticas, e você se senta aí. E a palavra começa a ser trazida, e você começa a receber aquela palavra. Às vezes, a palavra, vocês vão concordar comigo, não tem necessariamente a ver com aquela situação que você esteja vivendo. Às vezes a palavra que você está ouvindo não está falando daquela luta que você teve durante o dia. Mas quando acaba o culto, quando acaba a mensagem, quando acaba o estudo, os pensamentos parecem que estão todos no lugar. Você consegue tomar decisões baseadas no que Deus está colocando ao seu coração. Você sai falando, peraí, agora eu entendi isso. Mas não foi pregado necessariamente sobre aquilo.
Por que você entendeu? Porque esta palavra não volta vazia para Deus, ela tem desígnios. E quando você está sentado aí, a palavra está te cortando, como uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é aquela que tem corte para os 2 lados, que quando ela entra, ela rasga para os 2 lados. Eu costumo dizer isso, né? Quando nós, pregadores da graça de Deus, trazemos a palavra da graça de Deus, essa palavra corta para os 2 lados. Ela é para você, mas ela é para mim também. Ela vai passando e ela vai colocando tudo no lugar. Por isso que é importante você ouvir a palavra. Então, quando eu falo assim, não falte aos cultos, não perca os estudos bíblicos. Lógico, eu gosto de ver você aqui. Faz bem para mim, faz bem para o corpo de Cristo, mas faz mais bem para você. Que essa palavra está alimentando o seu espírito. E se ela está alimentando o seu espírito, ela está colocando as coisas no lugar. Está fazendo com que você seja uma pessoa mais experimentada, que você enxergue espiritualmente as coisas como você deve enxergar, que você tenha discernimento para ver o que é mal e o que é bem, para você ter força para rechaçar o mal e receber o que é bem, para você plantar no espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Estamos entendidos? Então, assim, resumindo um pouquinho aqui. Quanto mais palavra, menos espaço para a nossa carne agir. Concordam? E quanto menos palavra, o que acontece? Mais espaço para a carne. Então eu posso fazer um culto muito bonito, com um coral, cantando 50 músicas. Posso fazer um culto lindo, chama as criancinhas, chama os idosos. Depois a gente faz uma noite de testemunhos. E a gente faz, o que mais? Depois a gente faz oração. Tudo isso é válido. Mas, sem palavra, não há alimento. Louvor não é alimento para o espírito. Oração não é alimento para o espírito. São armas espirituais para combater o mal na nossa vida. Mas o que alimenta o seu espírito é palavra. Então, tudo que você vier aqui na Cristo Vive, você vai ser, quem está chegando vai já entender e vai se acostumar. O que acontece? Tudo tem palavra aqui. Não existe uma festa aqui na igreja que não tenha palavra. Por quê? Porque senão não tem sentido. Festa por festa, a gente faz em outro lugar. O mundo também faz. As festas na igreja, as reuniões nossas, tem que ter sempre palavra para que haja o quê? Alimento para o espírito e a gente subjugue a nossa carne. Por isso as pessoas dizem, olha, mas tudo que vocês fazem dá certo? Não é que tudo que nós fazemos dá certo. Como tudo tem palavra, o espírito está sempre bem alimentado. Então a carne não tem espaço aqui dentro. Estão entendendo? Mas é verdade que vocês se dão todos bem, que todo mundo assim é uma família mesmo? É verdade, porque tudo no nosso meio tem palavra. Quanto mais palavra, mais você está em termos espirituais armado contra as ciladas da carne. Então nós vigiamos a nossa carne. Ciúme é carne, inveja é carne, contenda é carne, levantar uma história, sei lá de quem, é carne. Se você tem alimento espiritual suficiente, essas coisas não têm espaço no ministério. Você está percebendo? Não precisa depois fingir, fazer de conta que tudo vai bem. Tudo vai bem, porque a palavra tem alimentado muito bem o nosso espírito. E aquilo que a nossa carne tem tendência a fazer, ela fica enfraquecida e ela não faz. E nós vencemos. E Deus nos honra por isso. Está compreendendo? Amém? Muito bem. Quando tem problema? Tem problema quando a carne está solta. E a pessoa não tem alimento suficiente em termos espirituais. Então é crente? É salvo? Teve uma experiência com Cristo? Teve. Só que vive nessa vida, ai que testemunho horrível. O espírito perfeito, a carne, desculpe o termo, mas emporcalhando todo o andar da vida da pessoa. E aí estão os testemunhos terríveis que a gente ouve, não é? E depois viramos nós também, entramos nessa situação. Quando você chega ali em um lugar e você diz, eu sou cristão. Mas você não me conhece? Deve ser tudo igual. Conhece um sujeito que pisa na bola porque não tem alimento. Às vezes não é culpa além dele, é do ministério que ele frequenta. Não tem alimento, não tem como separar a carne do espírito. A carne dele está ali, cheia de apelos, ele cede aos apelos e o diabo está lá fora acusando. Olha lá o filho de Deus, olha lá, mentindo, olha lá roubando, olha lá enganando todo mundo, olha lá adulterando, olha lá namorando 2, 3 ao mesmo tempo. Então, o cara vai na igreja, o cara vai na igreja, se enche de um monte de coisa que não é palavra. Então,
ele não tem diferença nenhuma da carne do ímpio. Você está entendendo? Amém? Apesar de salvo. Então é importante que a gente vá para a palavra. A palavra vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos mais? Agora sim. Primeiro ponto. A natureza carnal veio por Adão. E a espiritual veio por Cristo. Isso é sério. Porque Deus não fez a gente para ser desse jeito. Deus fez a gente perfeito. Mas o pecado entrou aqui, ó, por causa de um homem, Adão. E aí, nós todos, com a natureza humana, herdamos o pecado na nossa carne. E olha o que aconteceu. Jesus veio arrumar tudo isso, graças a Deus. Adão constituiu muitos como pecadores. Cristo constituiu muitos como justos. Aqui tem uma revelação profunda. Não são todos, são muitos. Você vai entender isso. Quem são esses muitos que se tornaram pecadores e que depois Jesus veio e constituiu esses mesmos muitos justos? São os predestinados para salvação. Todos pecaram, é verdade. E todos carecem da glória de Deus. Mas o pecado fez separação entre nós, povo do Senhor, e Deus. Porque o ímpio, o filho da perdição, sempre foi alheio a Deus. Nunca teve comunhão com Deus. Nós tivemos. O pecado nos separou, Cristo veio e nos reconciliou. Vamos ver este versículo em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem que desobedeceu? Adão. Muitos se tornaram pecadores. A Bíblia diz que são muitos, não toda a humanidade. Por que não toda a humanidade? Porque o ímpio já é pecador, sempre foi pecador. Nós não fomos feitos pecadores. Nós nos tornamos pecadores por causa de Adão. Entenderam? Assim também, por meio da obediência de um só, quem é o obediente? Jesus. Muitos se tornarão justos. Os mesmos muitos que foram feitos pecadores por Adão se tornarão justos por causa de Cristo Jesus. Eu estou nesses muitos, e você? Então diga graças a Deus. Diga, Adão me tornou pecador. Jesus Cristo me tornou justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo. B. Adão trouxe a transgressão. Cristo trouxe o dom da vida. Veja o que diz Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Quer dizer, o dom gratuito é a graça. A graça e o pecado são coisas diferentes. Por quê? Se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, os que eram predestinados para a salvação, os eleitos do Senhor, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então aqui não é toda a humanidade. O Senhor tem o seu povo. A Bíblia diz que o Senhor tem os seus, que Ele morreu pelos seus. Ele derramou o seu sangue pelo seu povo, pelos muitos que Ele havia predestinado antes da fundação do mundo. Amém? Próximo. Adão trouxe condenação. Cristo trouxe justificação. Vamos ver? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, a condenação sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, o de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Agora você sabe que esse todos os homens são todos os muitos que se tornaram transgressores, pecadores, mas que pelo sacrifício de Cristo na cruz se tornaram justos, justificados. Amém? Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Adão matou temporariamente. Cristo salvou muitos para sempre. Então, Adão matou até que Cristo viesse restaurar essa situação. Agora, o que Cristo fez é parcial ou é definitivo? Definitivo. Então, uma pessoa que é alcançada pela salvação de Cristo, ela está salva parcialmente ou definitivamente? Definitivamente. Salvação não se perde. Diz assim em Romanos 5,15, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa.
Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então eu faço parte desses muitos que agora estou justificada. Você está justificado no sangue do Cordeiro. Isso significa que não há mais condenação sobre a sua vida. Os que estão em Cristo são novas criaturas. Amém? Outro. A carne é fiel ao pecado e o espírito é fiel a Deus. Está aqui a briga. Se você deixar sua carne solta, mas eu sou crente, eu ando com Bíblia, eu vou à igreja. Deixa de vigiar sua carne para ver o que ela faz. A mesma coisa que o ímpio faz, que o filho da perdição. Porque a carne é fiel ao pecado. Ela quer correr para o pecado, mas o espírito quer correr para as coisas de Deus. É por isso que hoje eu poderia afirmar que o seu espírito venceu. Veio para cá. Você está fiel a Deus, você quer ouvir Deus, você quer saber mais de Deus, você quer essa palavra da graça de Deus na sua vida. Graças a Deus que hoje a sua carne ficou humilhadinha, virou paçoca. Eu creio que você vai ser cada vez mais forte, vai dominar cada vez mais os intentos da carne e vai ser vencedor em todas as situações. Olha o que diz, por favor. Com a mente sirvo a Deus, mas com a carne ao pecado. O entendimento do que é certo, já temos. Então, com a minha mente, eu quero fazer certo. Mas a minha carne quer fazer errado. Já teve essa sensação? Essa experiência? Ou mesmo assim, às vezes fica só no nível do pensamento. Mas muitas vezes não. Você diz, eu nunca mais vou fazer isso, isso é errado. Aí de repente você faz aquilo. E aí você fala, mas eu disse que eu nunca mais ia fazer isso. Porque eu sei que Deus não está nisso, que Deus não aprova isso. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Porque a carne ficou muito mais forte do que o meu espírito. Toda vez que você cede a um intento da carne, a tua carne está muito forte. Mas bispo, o que eu faço? Um bom jejum resolve? Não é o tema de hoje, é do mês que vem. Mas quanto mais jejum você fizer, mais forte a tua carne fica. Tá bom? Quem não tem esse estudo precisa disso urgente. Quanto mais obra da carne, sacrifício da carne, mais a carne fica forte. É um erro, é um engodo do diabo. Quanto mais sacrifício ele colocou dentro das igrejas, quanto mais obras da carne, obras sacrificiais, mais a pessoa cede aos intentos da carne. Entenderam? Porque essas coisas vão substituindo a palavra. E carne não vence carne. Então, tudo que eu fizer na base da carne, do sacrifício, eu não venço a minha carne. Ao contrário, eu dou força para ela. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa diz, eu disse que eu não fazia mais isso, mas eu fiz de novo. Você fez de novo porque você não está suficientemente alimentado para subjugar a sua carne e nunca mais fazer aquilo que você sabe que não é para você fazer. Entenderam? Então, geral, eu não sei a vida de ninguém, nem quero saber. Se você tem uma situação ou uma área na sua vida que você já disse, não sei quantas vezes, eu não faço mais isso, e você continua fazendo, você precisa, montar uma barraca aqui dentro da igreja, ficar aqui se alimentando. Pode dizer, não vai fazer isso que não tem espaço. Mas é para você entender, você precisa de todo tipo de palavra da graça de Deus, para que você vença essa sua força nessa área. Porque, amados, nós temos várias áreas na vida. E tem umas que são umas áreas de fraqueza. E o diabo sabe quais são as áreas de fraqueza. Porque ele nos conhece. E sabe onde ele vai armar as ciladas dele? Nessas áreas de fraqueza. Porque aquela área que você é forte, você diz, não! Ele não vai ali naquela área, porque ele sabe que ali ele vai perder. Aonde é que ele vai ganhar ponto? Armar suas ciladas, lançar aqueles dardos bem envenenadinhos, assim, bem naquela área que você tem a fraqueza. Mas o que eu faço? Você tem que fechar essa área, para que o dardo não entre. Então, como é que eu fecho essa área? Ai, bispo, uma boa campanha, hein? Não. Como é que eu fecho as áreas, as brechas, para que os dardos envenenados não entrem e a minha carne não seja vulnerável? Com o Espírito,
com o alimento espiritual. Se o meu espírito estiver fortalecido e sabendo quais são os meus direitos, o que Jesus fez por mim, como eu venço pela confissão de fé aquela área vulnerável, amados, eu vou apagando todos os dardos inflamados do maligno. E ele não vai ter mais chance, ele não vai ter mais espaço naquela área da minha vida. Quem está entendendo? Amém? Então assim, bispo, eu lembrei de uma coisa que eu já disse que não é só que eu não vou fazer. Algumas que eu digo, eu vou fazer isso. Deus está me chamando a fazer isso. Por que não fez até agora? Porque a sua carne está me envergonhando. Não, eu vou fazer tal coisa. Olha, esse ano eu vou fazer tal coisa. Você sabe que Deus está naquilo, que Deus quer que você faça, que Ele já colocou aquilo no seu coração. Por que você não faz? Porque a carne não quer, ela luta para você não fazer. Você sabe que é bom, que é de Deus, que Deus está lhe chamando a fazer aquilo, mas a carne não quer, porque aí você não faz a vontade de Deus. Então o que eu tenho que fazer para fazer aquilo que eu me proponho a fazer, que eu quero e que é de Deus, e que é bom e que eu preciso fazer? Senta aí e vem me ouvir. Senta aí, escuta a palavra. Quantas pessoas, amados, quantas no nosso ministério? Eu não sei se tem hoje aqui, mas não quero expor ninguém. Mas eu sou crente, não sei quantos anos, eu fumo. Chega aqui, eu fumo ainda, bispa. Por que fuma ainda? Porque a carne tem um apelo muito forte. E aí alimentou muito tempo essa carne. Além de alimentar a carne na sua vontade, alimentou fisicamente, porque aí tem a química toda, enfim, tem todas aquelas coisas que também pesam, né? E de repente a pessoa disse, o que eu faço para parar de fumar? Veio um senhor aqui, eu sempre conto isso porque me machucou muito há alguns anos. Ele chegou aqui vindo de uma dessas denominações de muito sacrifício. E aí ele disse, olha, eu fumo e eu faço tudo o que me mandam. Eu não consigo parar de fumar. E a última coisa que foi, olha o meu joelho. Aí o tadinho levantou a calça assim, o joelho desse senhor, tinha buracos, tinha crateras. Eu falei, o que é isso? Eles falam que eu tenho que ficar ajoelhado no milho. Que esse sacrifício corporal, essa dor, isso, me vai fazer vencer o vício. E aqui, o que eu vou ter que fazer? Tadinho, ele veio assim, o que eu vou ter que fazer mais? E nós dissemos para ele, olha, você não vai fazer nada. Você só vai me prometer uma coisa. Senta aí, escuta a palavra e vai entendendo, vai orando, vai recebendo. Amados, em 2 meses, ele deu testemunho. Eu não sei o que aconteceu, eu não fumo mais. Por quê? Porque o alimento foi tão forte, tão genuíno, tão capaz, tão eficaz. A palavra é tão viva que tirou tudo que era morte da vida dele. Então, as pessoas vêm normalmente com aquela sensação do que é que eu preciso fazer para sair dessa situação. Você precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa receber a sã doutrina. Você precisa aprender a viver a legítima graça, a vida da fé, sem muletas, sem adendos, sem caminhos paralelos, sem intermediários. Aí sim, você vai ver como você vai vencer todas estas áreas que têm sido motivo de vergonha na sua vida. Pode ter certeza que a sua carne está nisso. Não, mas me armaram uma grande cilada. E por que você caiu? Que a sua carne não pôde ver que aquilo era uma cilada. Era o seu espírito que tinha que perceber que aquilo era uma cilada. Por que o meu espírito não percebeu? Porque não tem sido alimentado convenientemente. Não se dá comida para ele. Ou se dá uma comida que é falsa, que é falsificada. E aí você não vence mesmo. Ainda que ande com uma Bíblia todo dia na mão. Não tem que estar na mão. Tem que estar aqui e aqui, no coração. E tem que sair pela boca. Quem está entendendo? Amém. Olha o seu irmão que está ao seu lado aí, você deve conhecer. Se não conhecer com respeito, diga, olha, daqui para frente, a sua carne não vai ter mais espaço na sua vida. Diga isso, diga, sua carne não vai ter mais espaço na sua vida. Eu creio nisso. Só palavra. Como nós vamos vencer a nossa carne? Com palavra. Tá bem? Com palavra. Quem mais vem aos estudos bíblicos, quem não falta aos cultos, são as pessoas que menos têm intercorrências do pecado na sua vida. Escorregadelas. Lógico. Está mais alimentado.
E quem vem menos? Vira e mexe, põe meu nome no livro de oração, pede para os intercessores orar por essa área. Nós não estamos aqui falando, logicamente, de provações, de momentos de tribulação que todos nós passamos. Mas existem muitas situações que vêm à nossa vida e nós mesmos somos os causadores. Concordam? Lógico que tem. E é por essas que nós estamos aqui hoje com os olhos bem abertos para fechar essas brechas. O que depender de mim e de você, amados, nós não vamos mais dar brecha, não. Amém? Próximo, vamos lá. Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que fez toda a obra, o nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Então, a minha mente, eu sou convertida. Eu sei o que Deus quer. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas, segundo a carne, eu sou escravo do quê? Da lei do pecado. Então diga, com a mente, eu sirvo a lei de Deus. Com a carne, diga, eu sou escravo da lei do pecado. Isso vai acabar quando? Quando vai acabar isso? No último dia do fôlego. Suspirou, o próximo fôlego vai já estar no seio de Abraão. Pronto, acabou essa luta. Mas até esse dia, essa é a nossa luta. Tá? Próximo. A morte atua em nós. Quando fala em nós, está falando na carne. E em vós, a vida. No espírito. Paulo estava dizendo assim, que ele subjugava a carne, que ele fazia peripécias para que este conhecimento do espírito fosse formado na vida do povo do Senhor. Então ele dizia, eu passo agruras, eu, submeto a minha carne a sacrifícios, não sacrifícios de barganha, mas eu me sacrifico, eu passo por coisas que eu não precisaria passar, por lutas terríveis, para que o espírito de vocês seja fortalecido, para que eu consiga pregar a graça. Porque quanto mais o apóstolo Paulo pregasse a graça de Deus, mais fortalecido estava o povo do Senhor. Vamos ver? Segundo aos Coríntios 4:12, de modo que em nós opera a morte. Esta morte que ele diz é a morte diária. O apóstolo Paulo vivia fugindo em cestos, sendo jogado por muro afora, vivia na voragem do mar, vivia fazendo sacrifícios, porque por falta de comida, não que ele quisesse fazer os seus jejuns, passava ali nas voragens do mar, era jogado de um lado para o outro, era apedrejado, machucado, blasfemado, preso. Ele diz, isso tudo é morte, eu posso morrer a qualquer hora, mas em vós, por causa da palavra que Paulo pregava, opera o quê? A vida. Outro. O corpo está morto, mas o espírito vive. Então vamos ver Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós, Cristo está na sua vida, quem tem certeza? Amém. O corpo, seu corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, opera uma morte em nós. Tanto é verdade que essa carne vai se desfazer. A lei do pecado e da morte está nela. Então, assim, todo dia, na tua carne opera a morte no teu corpo. Por isso é que nós envelhecemos. Já se olhou no espelho hoje? Pareceu quantos fios de cabelo branco? Tem umas irmãs que falam, eu nem olho, eu não quero nem ver. Já olhou sua mão? Você lembra como era a sua mão com 18 anos? Não fala nisso, né, Sérgio? Você olhou como vai mudando? A textura da sua pele muda. Já olhou seus olhos? Tá com umas pralprebrinhas assim meio... Viu umas linhas de expressão? Isso é sinal de quê? Você pode fazer todas as coisas que tem hoje aí, né? A medicina moderna, que coisa maravilhosa. Estica daqui, corta dali, puxa de lá, pinta de cá, pinta colar. Mas a verdade é que todo mundo, esticado ou não, vai morrer um dia, envelhece. Então por quê? Porque na carne, no corpo, existe a morte operando, levando o nosso corpo para a morte. Amém, irmão? Amém, irmão, é verdade. Agora vamos ver o que é bom disso tudo. Vamos lá. Em nome de Jesus.
Põe para mim de novo aquele versículo, irmão José. Olha só, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Já está morto, não é porque você está morto, é porque já há uma lei determinada que esse corpo morre. Não tem jeito, tá bom? Mas o Espírito é vida por causa do quê? Da justiça, da justificação que Cristo fez em mim e em você. Então diga assim, a minha carne, o meu corpo está morto. Vai morrer um dia, vai para a terra. Mas o meu espírito está vivo e viverá eternamente. Essa é a nossa esperança, amados. Por isso que enterro de crente não fica todo mundo desmaiando. Pega o cadáver, sacode, fala comigo agora. Não vai dar. Acabou. Ninguém vai também soltar rojão, porque na carne, logicamente, nós temos o egoísmo, nós queremos as pessoas conosco, as pessoas que nós amamos, mas a verdade é que aquela pessoa já está muito melhor do que quem está aqui. O Espírito é eterno. E nós sabendo disso, a Bíblia diz, por mais egoísta que nós sejamos, que Deus mesmo se alegra na morte dos seus santos. Sabia disso? Que acabou o sofrimento da carne. Quem traz sofrimento ao ser humano é o quê? A carne. Sem carne, não tem sofrimento. Você está lá no seio de Abraão, na presença dos anjos. Acabou o sofrimento. Vamos para o próximo. Os crentes nascidos de novo possuem ainda um corpo de pecado. Agora é importante você saber disso. Porque tem gente que diz, não, mas peraí, eu me converti. Isso é para o ímpio. Não. Isso é a minha vida, é a sua vida. Veja o que disse o apóstolo. Salvos sem remover a imundícia da carne. Nós somos salvos, mas a nossa carne continua imunda. Uma vez eu disse isso para uma esposa de um pastor, e ela era muito chique, assim, muito rica, só tomava banho de leite, de espuma, de produtos americanos, aquela coisa toda. Sais, era uma coisa tremenda. Era esposa de um pastor, um pastor cheio de profetada, era uma pessoa famosa, uma coisa tremenda. E aí a graça veio e eu disse, ai, amada, você sabe que nós somos salvos, mas a nossa carne é imunda. Ela me olhou feio, disse, a minha não. Eu disse, eu estou falando em termos espirituais. Eu não aceito isso, a minha carne não é imunda, eu sou crente legítima. Crente legítima, mas não conhecia a palavra de Deus. Olha o que disse a palavra. 1 de Pedro 3,21, a qual, está falando da salvação. Figurando o batismo, é Pedro falando, um apóstolo da lei. Agora também vos salva. Veja bem que a figura do batismo passado, agora Pedro tem a revelação, batismo nas águas não salva ninguém. Mas ele diz que aquela figura da salvação, do arrependimento, do aplacar a ira de Deus, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. A Bíblia afirma que a carne tem imundícia, tá? Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, por meio de Cristo, nós temos uma boa consciência. Nós temos um lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. Mas a nossa carne, olha só, não sendo a remoção da imundícia da carne. Salvo, maravilha, mas com uma carne imunda. Percebem? Imunda por quê? Porque tem pecado nessa coisa. Então diga, o meu espírito perfeitamente salvo. A minha carne imunda. Isto é um princípio, isso aqui está na Bíblia, nós precisamos aceitar isso. Se você tiver essa noção clara, você vai falar, dona imunda, você não vai me vencer mais agora com o conhecimento. Você não pode deixar que a imunda lhe vença. E olha que você pode lavá-la como fazia a pastora lá. Bem lavadinha, você pode passar creme e tudo, ela continua imunda. Porque nela tem a lei do pecado, que pode lavar à vontade. Por isso não existe batismo em água que seja capaz de remover a imundícia da carne, amado. O Senhor Jesus diz que o que remove lá dentro a imundícia do coração e da mente é o lavar regenerador e transformador do
Espírito Santo. Então, a obra quem faz de lavar alguma coisa, e a lavagem é lá dentro, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Próximo. Não reine o pecado no corpo mortal. Agora você tem condição de entender esses versículos que nós vamos falar agora. Por quê? Porque você já sabe que o seu corpo é mortal e é imundo. Nossa, bispo, eu vim aqui para ouvir um negócio desse. Ó, presta atenção, é para o seu bem. Você já sabe disso. Se você já sabe disso, não deixa essa carne que é mortal e que é imunda reinar. O que é reinar? É dominar. O que é reinar? É governar. O que é reinar? É ditar as normas. O que é reinar? É ter o espaço total. O que é reinar? É determinar o que vai se fazer. Isso é reinar. Não deixe que a sua carne mortal e imunda reine. Não deixe. Vamos ver o que diz a palavra. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira, olha agora a palavra, que obedeçais às suas paixões. A minha carne tem paixões. Quando nós estamos falando de paixões, nós não estamos falando de paixão de romantismo. Nós estamos falando de paixão, vontade doída, exacerbada, concupiscência. Se você colocar a coroa de rainha na sua carne, ela vai obedecer às paixões que ela tem. E as paixões que ela tem são más. Todas elas são malignas, mortais, imundas. Por isso é que nós não vamos deixar a carne reinar. Amém? Olha que é um mandamento. E nós estamos falando em graça. Não é lei aqui, não é graça. Não reine, não reine. A palavra vem para mim e para você. Não reine, não reine o pecado em vosso corpo. É você que deixa ou não o pecado reinar na tua carne. Não deixa, meu amado. Não deixa o pecado reinar. Próximo. Quero fazer o bem, mas o mal está em mim. Foi Paulo quem disse isso. Veja o que ele diz em Romanos 7:21. Então, ao querer fazer o bem, esbarro, encontro a lei de que o mal reside em mim. Nós já vimos isso. Quantas vezes você quis fazer uma coisa boa e fez uma coisa má? Quantas vezes você disse, eu não vou mais responder desse jeito? Você sabe que diz o sábio Salomão? A palavra branda esfria o furor. Acaba com o furor. Às vezes vem uma pessoa irada, furiosa, né? Às vezes até em casa. Chega muito atarantado da rua, do trabalho, um marido, um filho, enfim, alguém impressionado demais, chega ali e fala, por quê? A comida não está pronta ainda. Se você disser, você não sabe o meu dia agora. Ai, tem coroa na carne do outro, tem coroa na carne, está reinando a carne. E carne não vence carne. A ira suscita mais ira. Mas a palavra branda esfria o furor. Então, quando a pessoa vem, meu bem, vai dar tudo certo. Já vou preparar. Você vai tomar um banho. Vem que eu vou fazer massagem nas suas costas. Agora você fala, eu vou lhe dar uma paulada na cabeça se você não calar essa boca. Meu amado, o que vira aquela família? O que vira aquela casa? Aí você mora num apartamento, a vizinha do lado está assim, rola os crentes, os crentes, de domingo eles saem de Bíblia, com a filharada toda arrumadinha, cheirando a sabonete Dove, que coisa linda, todo mundo para a igreja, olha lá, põe o copo na parede, para ele escutar bem. Tem uns que não precisa nem copo, né? Parece que estão com o microfone ligado lá. Por que acontece isso? Mas não são crentes. É que ao querer fazer o bem, é Bíblia que eu estou lhe mostrando. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Você diz, eu não queria ter respondido, mas eu respondi. Eu não fui para fazer isso e acabei fazendo. Sabe quem venceu? A carne. Reinou a carne. Vai ter consequências? Vai. Estou dando um exemplo, hein, de uma palavra dura, imagina isso em outras áreas. Vamos mais.
O homem exterior, que é o corpo, se corrompe, o interior se renova. Então o nosso homem interior está todo dia ficando pior. Tem uns que não gostam dessa pregação, né, pastor? O seu você trata bem, eu sei, mas está ficando pior. A Bíblia diz, eu creio. Vamos ver o que diz aqui. Tem uns fazendo implante daqui. Tem os irmãos que estão fazendo, como chama? A pastora Silmara me disse, que ouviu no Discovery, como chama aquilo? O cruzado. Ela quis saber o que era o cruzado que os homens fazem na cabeça. Pensou que era uma técnica de cirurgia. Não é. Pega o cabelo daqui e cruza todo para cá. É o cruzado. Ela disse, eu fiquei assistindo, porque estava lá, vamos ver como é que se faz o cruzado. Por que os homens estão fazendo o cruzado na cabeça? Os calvos, ela disse, não, é uma técnica nova. Não era. Não tem nada aqui, eles pegam o que sobrou aqui e cruza para cá. E se sobrou um pouquinho daqui, cruza para lá. Não adianta. É que a verdade é que o homem exterior se corrompe. Por isso não desanimamos. Não desanime. Mesmo que você já está no cruzado, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, graças a Deus, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora vê o segredo. Toda vez, você que é povo da graça, hein? Isso aqui eu não me responsabilizo para mais ninguém. É para nós aqui que crescemos e estamos alimentando o nosso espírito. Mas todo dia que você se olhar no espelho, e se você falar assim, ai, uma ruga a mais, lá dentro você está mais novo. Por fora você está mais velho, viu, Pita? Por dentro você está melhor. Está pior por fora, está melhor por dentro. Isso aqui é Bíblia. Por isso nós não desanimamos. E aí eu queria contar um segredo. Esse renovar lá dentro, mesmo que o de fora estrague, ele é tão mais forte, que ele começa a segurar um pouco o envelhecimento. É verdade. Todas as pessoas que chegaram na graça de Deus, depois de um tempo, parece que fizeram plástica, lipoaspiração. Né? Não te falei? Não te falei, Vera? Por quê? Porque é tão forte o que começa a acontecer dentro da gente, há uma renovação tão rápida, tão diária, que aí acaba refletindo. Você sabe que o nosso exterior reflete o nosso interior. E aí as pessoas dizem, uau, a gente sabe que está envelhecendo, mas acaba ficando mais retardado esse envelhecimento. Essa é a sua esperança, né, pastor? Eu sei, ele é todo... Não, olha, Deus é sábio, amados. Quando a mãe dele colocou o nome de Maurício, ela não sabia que lá na frente iria se inventar uma expressão chamada Mauricinho. É o próprio. Dizem hoje que tem uma expressão que se chama, os homens que são o quê? Metrosexuais. Hã? Mas se pegar o pastor Maurício e meu filho Fernando, eles são quilômetros sexuais. É uma coisa com aparência, é uma coisa assim tão... que é tremendo. Amém. Vamos mandar. Não desanime. Não desanime. Olha o seu irmão e fala, olha, por fora você está... não está tão bem quanto estava há 10 anos. Mas você está por dentro muito melhor. Ah, que bênção. Muito melhor. Agora quem já está na graça há mais tempo, vira lá e fala, sabe que essa palavra fez você rejuvenescer? Você está mais bonito? Por quê? Sai o peso, amados. Se sai o peso, a gente fica melhor. Agora eu vou dizer aqui para as senhoras, para os homens, nós não estamos aqui apregoando vaidade, não. Mas cuide do seu exterior, cuide sim do seu corpo, que é santuário do Espírito Santo, para que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, mostrando às pessoas que o que Deus está fazendo lá dentro do nosso interior, amados, é algo tão grande, tão poderoso, e nós queremos que as pessoas também recebam isso em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Porque tem gente que diz, já que está acabado mesmo, que a coisa vai degringolar, então deixa correr solto. Aí aparecem aquelas mulheres, sabe? Aquele cabelo, 4 dedos de branco, de bigode. Assim, mulher de bigode não depila o buço.
Não depila as axilas. Aí vem, o Espírito Santo não gosta de mulher depilada. Quem disse ontem na Bíblia? Quem não gosta são os maridos. De mulher cabeluda. Depois os gabinetes pastorais dessas igrejas, então assim, meu marido tá tendo um caso com outra. Também, coisa ficou feia. Casou com uma princesa que virou sapa, não dá. Vamos lá. Temos um tesouro em vaso de barro. Tá certo que o vasinho é de barro, mas vamos cuidar bem do barro. Vamos lá. Próximo. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Por que chama vaso de barro? Porque é carne. Porque é quebrável. Porque é material precário, tá? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Então, aquilo que tem de bom em mim, não é por causa do meu vasinho de barro. É porque Deus habita em mim. O que tem de bem na minha vida é da parte de Deus. Amém? A palavra de Deus também diz, sou o que sou pela graça de Deus. Ai, como ela prega bem, como ela explica, como ela... Tira Deus da minha vida, vê o que sobra. Nada. Era assim a nossa vida antes de Jesus nos buscar. Amém? Agora, Deus entrou nesse vaso de barro e fez toda a diferença. Diga graças a Deus. Próximo. O crente possui corpo de pecado. Já vimos isso. Mas foi libertado da lei do pecado. Agora vem, respirar, né? Porque tem um pecado na minha carne. Só que eu não sou escrava dessa lei que está na minha carne. Nem você. Olha o que Jesus fez por nós. A lei do Espírito, esta que agora está em mim, me livrou da lei do pecado. Por isso que você tem que alimentar o seu espírito. Porque aí a lei do pecado não vai botar a mãozinha lá. O velho homem não vai querer aparecer, né? Próximo. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito, não é a lei de Moisés, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, é só para quem é salvo, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado que está na carne, veja que não saiu a imundícia, a lei do pecado está aqui, mas o fato de Cristo estar em mim, me tornou liberta desta prisão da minha carne, que o mundo não tem esta libertação. O mundo faz o que a carne quer que eles façam. O mundo, as pessoas que seguem o curso do mundo, fazem a vontade da carne e dos pensamentos. E fazem a vontade do inimigo. Porque eles não têm a lei do Espírito da vida, porque não estão em Cristo Jesus. Você que está em Cristo Jesus, tem a lei do Espírito da vida em você. Portanto, o pecado, esta lei que escraviza para você fazer o que a carne quer, isto você não tem mais como ter, você não está submetido a isso, você está acima disso. Diga graças a Deus. Então assim, a minha carne é uma carne de morte, tem imundícia, tem a lei do pecado, mas ela não me domina. Amém? Jesus fez essa obra. Agora, se eu não sei disso, se eu não me aproprio disso, se eu não ando alimentando o meu espírito para realmente isso ser real, verdadeiro, no meu dia a dia, então eu fico aí dando um péssimo testemunho. Outro. Despojados do corpo da carne pela circuncisão cristã. Nós não fomos circuncidados no prepúcio, mesmo porque nós somos judeus na carne, mesmo porque mulheres aqui são salvas e não tem prepúcio. Ora! Como isso aconteceu? Vamos ver na palavra do Senhor. Colossenses 2:11. Nele também, em Cristo, fostes circuncidados, limpos, purificados. Não por intermédio de mãos, não foi a cirurgia que os judeus fazem. Mas no despojamento. O que é despojamento? Se tirou o valor, o poder, a força do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quem tem Cristo, tirou a força da carne da sua vida, entendeu? Não tirou o pecado, tirou a força que o pecado tem. Então diga, o pecado não tem mais força na minha vida. É verdade isso? Você tem que assumir, porque Jesus foi para a cruz para que isso fosse real. E é real. Próximo. O pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia, glória a Deus.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deixa isso aí, irmão José. Quer dizer que quem está debaixo da lei, o pecado tem domínio? Tem. Porque foi a graça de Deus que trouxe o quê? O despojamento, que trouxe o quê? A circuncisão da imundícia lá de dentro. Que trouxe o fator de você poder subjugar a sua carne. Sem Cristo na tua vida, sem chance da sua carne ser submetida. Ao contrário, ela vai sempre, sempre vencer, sempre se manifestar. Mas o pecado não tem domínio sobre você, que recebeu a graça, a salvação, que sabe da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, e que quando você o confessou e recebeu como Senhor e Salvador, essa obra lhe foi imputada por graça, não por merecimento. Então você não está mais debaixo da lei. Por favor, tire todos os resquícios de lei da sua vida. Porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Logo, o pecado tem domínio sim. Quanto mais lei, mais pecado. Mais lei. Não corte, não faça, não sei o que, não pode, não suba, não fale, mulher isso, não come aquilo, senta pra lá, põe o véu pra cá, põe a calça, não tira a calça, põe a... eu não sei lá. Amados, quanto mais lei, mais pecado. Só fica ali enrustido. Mas... Por quê? Não sei se eu coloquei no estudo, mas a lei suscita a ira. A lei atiça o pecado. Sabia? Você já falou para uma criança, não sobe ali que você cai. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Subir. Não faça. Ela faz. Olha, não põe o seu dedinho na tomada. Você vai tomar um choque. Ela sabe que é uma coisa ruim. A primeira coisa quando você falou não põe, ela vai lá e põe. A lei vai, não faça, não faça, não faça, não faça. Qual é a nossa carne? Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. O que eu faço? Porque a carne quer fazer o que ela não pode fazer. O que dizem para não fazer. Então o pecado não tem domínio quando? Quando você assume a graça de Deus na sua vida. A obra que Cristo fez. Você entende que por leis de imputação, não por merecimento, você recebeu este domínio, esta autoridade de Jesus na sua vida para submeter a sua carne ao Espírito. Entenderam? Amém? Próximo. O que crê em Cristo não entra em condenação. Lógico, o pecado não tem mais parte conosco. Não é que nós não pecamos mais, hein, irmãos? Que a gente já, quer dizer que a gente não peca mais? Peca. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas nós temos hoje potencial, graça, para dominar a nossa carne e não pecar, tá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem crê em Jesus? Você já o recebeu como seu Senhor e Salvador? Então você tem vida eterna. Não é vida eterna até a semana que vem, é vida eterna mesmo, tem vida eterna, ponto. Não entra em juízo. Você não vai mais comparecer diante de Deus para falar, inferno. Céu. Não, você não entra mais em juízo. O tribunal de Cristo, do qual nós vamos participar, é um tribunal para galardão, para recebermos ou não, ou recebermos mais ou menos de Deus, conforme o que nós tivermos feito aqui na terra por meio do nosso corpo. Mas não para juízo. Não para julgamento de salvo ou não salvo. Você percebe? Você já crê em Cristo, você já tem vida eterna. Não tem mais julgamento para a sua vida. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a... Então você tem vida em Cristo Jesus. Você não vai morrer em termos espirituais. A carne vai. Por quê? Porque ela é um corpo de humilhação, de imundícia. Ela tem a lei do pecado e da morte. Então ela vai morrer. Mas o seu espírito, que é a sua verdadeira identidade, não vai morrer. Sabe aquela expressão que a gente usa quando está falando de alguém? Aquela pessoa chega e diz, você não morre mais. Quem não morre mais é quem tem vida eterna e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha aí o seu irmão, digo, não estava falando de você, mas você não morre mais. Você não morre mais. Amém.
Não morre mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo. O corpo de pecado não herdará a vida eterna. O corpo de pecado, você já sabe que é isso aqui agora. Vai para o céu? Não, porque tem pecado. No céu não vai nada sujo. Vamos ver. 1 Coríntios 15, 50 diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue, o corpo, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, o pecado, herdará incorrupção. Então, ninguém vai com esse corpo para o céu. Certo? Ok? Próximo. Paulo fez um chamado para não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Isto aqui é muito importante. Você não usar agora o fato de você ser salvo, estar vivendo a graça de Deus, ser livre da lei do pecado e da morte, ter vida eterna, todo esse benefício que Cristo trouxe à sua vida, você não vai agora, porque é livre, dar ocasião à sua carne. Sabe aquela história? Já que eu sou salvo, já que eu não perco a salvação, que a vida eterna me foi garantida, eu não entro mais em juízo, eu já passei da morte para a vida. Então, em vez de eu ir, para o culto, eu vou para a parada gay assistir lá na Paulista. Assistir, eu disse, não participar. Nem assistir, amados, nem assistir. Não tem nada a ver conosco. Nós não vamos alimentar carne, nós não queremos nada com o pecado. Você é livre? É. Mas você não vai fazer da sua liberdade libertinagem. Olha o que diz a palavra. De Deus não se zomba. O que semeares, ceifarás. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Tem cristão se enganando. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Tem cristão zombando de Deus. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você plantar na carne, quem planta na carne colhe corrupção, amargura, angústia, transtorno, dissabores, ódios, contendas. Abre as portas para toda espécie de coisas ruins, disse o apóstolo Tiago. Entendeu? Tá? Então, cuidado. Plantou, colheu. Todo dia a gente está plantando. Com palavras, com gestos, com atitudes, com comportamento, com negócios, com os filhos, com o marido, com a esposa, com o colega de trabalho, com o pessoal da faculdade, com o professor, num posicionamento que a gente tem numa aula, numa discussão, numa palavra, tudo. O tempo todo a gente está plantando. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Por conta de plantações erradas, é que muita gente hoje está exausto na obra de Deus, colhendo coisas muito tristes. Mas isso pode acabar. Comece a plantar certo. Nunca mais plante na carne, tá bom? Próximo. A liberdade não é para dar ocasião à carne. Então você não entra aqui na Cristo Vive e tem um cartaz ali na porta. Aqui, não é isso. Cristo nos chamou à liberdade. Somos o povo da genuína graça de Deus. Agora, nós somos responsáveis pela obra que Cristo fez. E ao contrário do que muita gente diz, não tem regras, usos e costumes? Não. Então pode tudo? Não. Ao contrário, amados, quanto mais revelação da graça você recebe, quanto mais você conhece o que Cristo fez por você e em você, como Ele te vê, mais noção e conhecimento de santidade vem à sua vida. E você não tem a mínima vontade de viver pecando ou de fazer coisa errada. Eu não preciso chegar aqui e falar, olha aqui, pecador miserável gafanhoto. De jeito nenhum. O Senhor não te vê mais como um gafanhoto, pecador miserável. Ele vê você como um abençoado, justificado, salvo, santo, perfeito em Cristo Jesus. Agora, use este conhecimento com esse sentimento que você tem de santidade.
não para dar ocasião à carne. Olha o que disse Paulo aos Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você verdadeiramente foi chamado para ser livre. Livre. Então não deixa nada te escravizar. Ah, mas veio alguém e disse que agora eu tenho que fazer isso, não fazer aquilo. Isso é escravidão. Não aceite mais isso. Você foi chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Se nós procurarmos nos servir em amor, nós vamos manter esse padrão de santidade e também de liberdade entre nós. Amém? Por isso é importante estar inserido num corpo, tá? Muita gente diz, não, eu vivo bem fora da igreja. Vive nada. Você está contrariando a palavra de Deus. É para ser servo um do outro em amor. Não é do mundo, do ímpio. É uma carta escrita aos crentes. É para nós. Eu tenho que servir a sua vida, você tem que servir a minha. Em amor nós temos que estar vinculados. O fato de nós convivermos, de nós nos mantermos unidos num corpo perfeito, onde Cristo é o cabeça, isso faz com que a gente não dê vazão à nossa carne. Que a gente não use a nossa liberdade para fazer libertinagem. Você está entendendo? Tem que viver unido, sim. Eu protejo você, você me protege. Deus fez dessa forma para que a gente ficasse com esta santidade. Fica longe da igreja, longe do corpo. Já começa os apelos do mundo e quando vai ver, já está fazendo um negócio ilícito, já está entrando numa furada com alguém, já foi, não tem nada demais, vou tomar um lanchinho com a fulana. Que lanchinho com a fulana? Quem é essa fulana? É filha da perdição, mas não tem nada demais. Depois se envolve sentimentalmente, está feita a desgraça. Não é para nós isso. Vem para a igreja, estabeleça vínculos com pessoas santas, com pessoas fiéis a Deus. Tenha nos casais da igreja, sabe, os seus melhores amigos. Os meus filhos têm nos filhos dos meus irmãos, nos filhos desta igreja, nos seus filhos, os melhores amigos. A quem frequenta a minha casa são as pessoas da minha igreja. Os meus filhos vão aonde existem pessoas que creem como nós cremos. Eu incentivo esses vínculos, eu incentivo estar junto. Quer ir para um cinema? Quer ir para um teatro? Muito bem, nós temos liberdade para ir. Mas nós vamos com santos. Nós vamos julgando todas as coisas, retendo o que é bom, provando de tudo, pegando o que é santo, não nos submetemos. Agora, quando nós estamos juntos, nós nos autoprotegemos. Quem entende isso? Amém? Agora, se você fica aí andando com um e com o outro, o diabo fala, bom, na tua vida eu não toco, mas na vida dos meus eu comando. E tem gente energizada pelo capeta, para armar ciladas para você, para ser um transtorno. Seus filhos ficam aí andando com quem não presta? Desculpe, quem não presta não é necessariamente que faça coisas abomináveis, mas é porque eles estão fora dos caminhos do Senhor. Então, são inúteis, segundo a palavra do Senhor. Não entendem nada, não discernem nada. Ora, eles estão muito suscetíveis às ciladas do inimigo, a se envolverem com pessoas, com amigos errados, andarem por caminhos tortos, a se apaixonarem por quem não deve. Como é que nós fazemos isso? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Não se esqueça que Jesus disse que nós somos como ovelhas num matadouro. O mundo é esse matadouro, amados. Quer nos engolir, quer nos devorar, quer nos matar. Precisa ter muita estrutura espiritual para trabalhar lá fora, para estudar com o ímpio, sabe? Para se relacionar comercialmente. Precisa ter muita estrutura. Não se vender, não se dobrar, mantendo a sua liberdade sem dar vazão à carne. Quem está me entendendo? Agora, o que vai te ajudar é o fato de você estar inserido num corpo santo, unido, num vínculo de perfeição que é o amor, nós nos servindo, eu respeitando você, você me respeitando. Eu tenho temor de Deus, eu tenho temor das ovelhas. Eu não posso fazer qualquer coisa da minha vida e chegar aqui, eu temo ficar na sua frente. Como você tem que ter esse temor. Isso nos mantém o quê? Santos. Nós não usamos da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Entendemos? Amém. Próximo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se eu sou livre, agora você, como tudo me é lícito? Quer dizer que eu posso fazer tudo? Presta atenção. Se o Senhor me libertou de tudo, eu sou livre. Então, tudo, teoricamente, me é lícito, eu sou livre. Mas nem tudo me convém. Se eu tenho conhecimento bastante espiritual, então eu sei exatamente o que me convém e o que não convém. Eu caio lá naquela palavra que eu iniciei aqui. Será que isso é de Deus? Será que isso é um tropeço? Será que é o diabo que está colocando essa pessoa na minha vida? Aí você vai saber
Se convém ou não convém. Se é de Deus ou se não é Deus. Olha só o que diz a palavra. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Veja que sou eu que me deixo ou não me deixo. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque tem gente que diz assim, olha, Senhor, essa caneta azul é lícita, essa caneta preta é ilícita. Deus, me ajuda a não usar a caneta preta. Senhor, não deixa eu usar a caneta preta. E põe a responsabilidade para Deus. Aí a pessoa usa a caneta preta e diz assim, eu falei com Deus, mas ele não deu um jeito. Não é assim. O que diz a palavra? Todas as coisas me são lícitas, a azul e a preta. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sou eu que arbitro. Sou eu que decido. Amém? Eu estou falando com relação ao comportamento. Aqui não entrou decisão de arbítrio livre para a salvação. Estou falando de quem já é salvo pela graça, pela soberana vontade de Deus, por predestinação. Então assim, você, no teu dia a dia, o tempo todo você tem que escolher coisas, decidir coisas, definir coisas, escolher os teus caminhos. E agora, você tem que ver, isso aqui é lícito, mas isso não me convém. Então eu não vou fazer isso. Eu não vou. Sou eu que decido. Não deixe nunca mais ninguém decidir a sua vida por você. Quem sabe alguém aqui está, que deixou muitos anos alguém decidir a sua vida. Seu pai, a sua mãe, um irmão, um marido, uma esposa, um cunhado. Não, você vai fazer isso. Não, você tem que ir por aqui. Não, você tem que fazer... Chega disso, amados. Hoje quem decide a nossa vida é Jesus Cristo. E Ele fala conosco muito claramente quando você conhece essa doutrina. Amém? Muito bem. Próximo. A palavra final vai dizer assim, o pecado no teu corpo, que você sabe que tem e que não é eliminado por jeito nenhum. Esse pecado não pode manchar a tua nova criação. Nós somos novas criaturas e não temos manchas. Mas esse pecado traz consequências ao teu corpo. Tu és renascido de uma semente incorruptível. Quer dizer, a obra que Jesus fez no teu espírito nunca mais vai ser corrompida. Deu para entender? Ele colocou no teu espírito uma semente divina. Essa semente divina é incorruptível. Não se perde, não se deteriora, não apodrece. Essa semente divina jamais pode ser arrancada da sua vida. E a Bíblia diz, por causa desta semente divina, você não pode viver pecando. A consciência que essa semente divina nos dá é tremenda. Porque Cristo está em mim. Porque eu tenho essa semente, eu tenho a divindade agora na minha vida. Eu não posso mais viver pecando. Não é porque eu não posso, porque não me deixam ou porque me proíbem. É porque eu não consigo mais viver pecando, uma vez que eu tenha esta semente divina. Por isso que quando você vê fala que é crente, peca, não é crente de nada. Não tem a semente divina. Porque a semente divina não deixa a pessoa viver na prática do pecado. Tá bem? Tu és um vencedor. Diga, eu recebo esta palavra. Diga, eu sou um vencedor. Amém? Amém. Nós encerramos então o nosso estudo sobre a carne e o espírito. Como nós temos 15 minutos... eu não vou entrar ainda em lei e graça, vai ficar para amanhã. Eu vou pedir um pedido pastoral encarecidamente que você venha amanhã ao estudo bíblico. O estudo sobre a lei e a graça é um divisor de águas na nossa vida. É muito importante, muito sério. E nós vamos falar sobre isso porque a partir da semana que vem, acho que a semana que vem ou a outra, eu também vou entrar em lei e graça na televisão, nos programas da televisão. Então, nós estamos fechando todo este conhecimento para que as pessoas, se sintonizem em que pacto estão, em que dispensação foram inseridas por Deus e como se vive esta nova aliança. O que é que eu tenho que tirar da minha vida? Mas como nós temos uns minutinhos, antes de eu distribuir CDs de presente para quem está aqui pela primeira vez, eu queria abrir agora rapidamente para perguntas.
Eu disse que seria possível se nós tivéssemos um tempinho no final. Não perguntas sobre outro tema, não. Sobre o que nós falamos hoje, sobre carne e sobre espírito. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Não tenha vergonha da sua pergunta, não tem nenhuma pergunta vergonhosa. Nós todos queremos crescer na graça e no conhecimento. As perguntas que vocês podem me fazer, eu já fiz todas elas, tá bem? São comuns a todos os cristãos. Nós temos coisas que nós queremos desvendadas, reveladas. E de repente, você se lembra de alguma coisa, você tem algum ponto que precisa ser esclarecido. Eu costumo dizer que você não pode ir para casa com alguma coisa indigesta. Chegar em casa, isso aqui caiu torto. A palavra de Deus não cai de forma nenhuma torta em corações. Essa palavra é maravilhosa, tem desígnios, já cortou, já colocou coisas no lugar, acertou pensamento, acertou ou não acertou alguns pensamentos? Arrumou coisa na cabeça, coisas do passado que estavam desencaixadas, hoje arrumou bonitinho. Então assim, alguém tem alguma pergunta a fazer? Pois não, doutora, pode falar. Então, tá bom. Doutora Maria Elisa está perguntando sobre alma, tá? Eu já dei esse estudo, mas eu vou esclarecer rapidamente. O ser humano, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. É muito comum, doutora, as pessoas misturarem o conceito de alma com espírito. Não tem nada a ver. Alma é uma coisa, espírito é outra. Então, o que é o espírito? Para a gente entender bem, o espírito é a parte nossa que é a imagem e semelhança de Deus. Diz a palavra do Senhor que antes da fundação do mundo, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Ele criou os nossos espíritos. O nosso espírito foi feito perfeito, completo. Quando o Senhor diz lá no livro de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, a nossas semelhanças, né? Ele estava falando com seres angelicais, não é o Pai falando com o Filho, com o Espírito Santo, que isso não existe trindade. Está ali o Pai na manifestação de Pai, criando os espíritos. Ele havia criado os espíritos angelicais. Nós não tínhamos corpo, esses espíritos, como Deus não tinha um corpo ainda. Amém? Então ele cria espíritos que vão ser revestidos com um corpo futuramente para cumprirem um propósito nesta terra. Ele cria os espíritos dos eleitos, dos que vão ser filhos de Deus. Então, o que é o espírito? Espírito não tem forma. Espírito é a parte que nós recebemos de Deus. Todo mundo entendeu aqui? Muito bem. Aí diz a palavra do Senhor que Deus, então, pega o nosso espírito e dá uma forma. A forma que Deus deu ao nosso espírito foi a forma de um corpo físico. Então, o primeiro ser espiritual que teve um corpo, quem foi? Adão. Tudo bem? Só que Adão não nasceu como Deus preconizou depois, que seria a multiplicação dos seres humanos, com a concepção entre um homem e uma mulher. Diz que a palavra que o Senhor formou o homem do pó da terra. Então Deus cria os espíritos e depois Deus dá forma. Então o Senhor pegou ali o pó da terra, fez um barro e deu forma. Isto é um corpo para abrigar um espírito. E diz a palavra que o Senhor pegou então e soprou nas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego da vida faz com que o homem se torne o quê? Alma vivente. Então, quando esse espírito foi abrigado por um corpo, ele precisava de alguma coisa que lhe desse o quê? Movimento, que lhe ligasse ao mundo aqui embaixo, à terra, as coisas que Deus criou para que o homem dominasse. Onde ele colocou os sentidos? Olfato, visão, Então, assim, os sentimentos, a vontade, personalidade, caráter, temperamento, alma. Então, nós somos o quê? Um espírito que temos um corpo físico que
se move, que tem uma essência que está na alma. Mas a nossa verdadeira identidade é espiritual. O que primeiro foi criado em nós foi o nosso espírito. Eu queria só rapidamente que os irmãos abrissem comigo no livro de Jó, bem rapidinho, porque só para a gente fechar essa questão, onde que está? Jó, capítulo 10, versículo 11. Jó, capítulo 10, versículo 11. Você vai ter aqui a passagem bíblica explicando isso. Olha só. Diz assim a palavra. Todos acharam? Jó, antes do livro de Salmos, Jó, capítulo 10, versículo 11. Diz assim a palavra. De pele e carne me vestiste. Jó está falando com Deus, depois de ter esta revelação, porque Deus pergunta onde ele estava, quando ele fundava todas as coisas, criava tudo, onde as estrelas da alva cantavam, e os filhos de Deus juntos, todos, rejubilavam. Onde você estava, Jó? Disse o Senhor no capítulo 38 de Jó, não é? E aí, ele tem essa revelação. O Senhor diz para ele, Jó, tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, porque é grande o número dos teus dias. Quer dizer, Jó estava antes da fundação do mundo, em espírito. E Jó, de posse desta revelação, diz aqui, de pele e carne me vestiste. O que é de Jó que foi vestido? O espírito. Com o quê? Vestido com o quê? Com o corpo. De pele e carne me vestiste. De ossos e tendões me entreteceste. Olha que lindo agora. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. A mim. Qual é a verdadeira identidade de Jó? Espírito. A minha verdadeira identidade. O teu cuidado a mim me guardou. O cuidado de Deus com o nosso espírito é tão grande que ele providenciou para nós o quê? Um corpo. Quem entendeu isso? Amém? Glória a Deus por isso? Muito bem. Vai para mim, por favor. Vai para mim em Gênesis, capítulo 1. Só para você ver. Olha só. Você encontra aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 1. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas. Você começa em Gênesis, só que você tem que entender o seguinte. Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Amém? É por isso que nós encontramos esta revelação, doutora, no livro de Jó. Mas se você continuar lendo o livro, o Gênesis, você vai ver que Deus faz o quê? Ele cria os nossos espíritos, cria o homem, depois no capítulo 1. E no capítulo 2, Deus forma o homem do pó da terra. Isso é um espaço. Gênesis é considerado um livro, inclusive, poético, sem uma cronologia. Ninguém pode também afirmar que um dia da semana, o segundo dia, o terceiro dia foi seguido como nós conhecemos hoje. Porque o Senhor mesmo diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então você não sabe o espaço que houve. A verdade é que Deus criou espíritos e depois, a seu tempo, foi revestindo de carne. A alma é o que nos faz nos relacionar com esse mundo físico. Tem toda a nossa carga, a carga genética está no físico, mas também na alma. Por isso que você fala assim, nossa, aquele menino tem um negócio lá do avô dele. E tem um temperamento igual do avô. Existe uma carga genética que vem também no temperamento do ser humano, que é a parte que está na alma do homem. Tá bem? Então, quando a Igreja Católica diz assim, vamos orar pelas almas, rezar para as almas, que almas? Do outro mundo? Que almas são as que a Igreja Romana se refere? Que já morreram. Agora, quem morreu está onde? Se é salvo, está no seio de Abraão. Se é ímpio, filho da perdição, está onde? Está no inferno já. Exatamente, agora a gente tem que entender isso. Nosso espírito é salvo.
Tá? Agora, a alma é a parte que tem o que sente dor, o que se alegra. Agora você começa a entender. Porque as pessoas dizem, não, mas a alma foi para o espaço. A alma foi para o espaço? Mas se tirar a alma do corpo, tirou a alma do corpo, o que acontece? Quando você vai... Alguém já foi num velório? Já viu um cadáver ali? O que tem ali? O que tem ali? Só corpo. Tem espírito ali? Tem alma ali? Não. Você já beliscou um defunto? Não, só estudantes de medicina e tal. Dói, sente? Não. Tem vontade? Não. Tem velório que passa café. Oferece café pro morto. Se ele aceitar, você corre, né? Só que a alma é que vai para o lugar de prazer ou de sofrimento, doutora. Porque só o corpo não tem sensação. Não tem como sentir o prazer da glória ou a dor do inferno. Entendeu? Amém? Respondeu? Alguém mais tem dúvida sobre isso? Quando a gente fala assim que o corpo é um corpo de pecado, quando a gente está falando desse corpo, não é só o físico, a gente está falando da alma junto. Porque se você tira a alma, o meu corpo não peca sozinho. O defunto sozinho é só um corpo. O que faz esse corpo ter vontade de agir, pecar, é a alma. Tá? Tudo bem? Mais perguntas? E agora? A alma e o espírito ficam juntos? Não tem um lugar destinado para a alma, é um lugar destinado para o espírito. Se eu estou explicando para ele, mas é exatamente isso. O que nos faz sentir alguma coisa é a alma. Tá bem? Ok? Então, as sensações, elas vêm através, né, da nossa alma. Quando diz que a vida do ímpio, que vai para o lago de fogo e enxofre, onde o fogo arde e não consome, onde os bichos comem, onde não se termina, onde há dor, ranger de dentes, gritos, o que está sentindo ali? A alma. É por isso que o católico reza para a alma, agora você entendeu. Por isso que faz a missa pelas almas, porque se alguém está sentindo alguma coisa é a alma, só que a missa não tem poder de livrar a alma de ninguém, de nenhum lugar. Tá? Tudo acontece aqui. Por isso nós ganhamos um corpo físico para cumprir desígnios de Deus aqui nessa terra. Tá bom? Então quem é salvo aqui. Quem não é também não tem mais como ser salvo. Mas? Tudo bem, Cida? Amém. Outro? Acabou? Só alma e espírito? Era alma? A dúvida era alma? Cessou, Marina. Isso mesmo. Isso, porque o corpo sem a alma, ele está morto. Entendeu? Então o que acontece? Quando você tem um apelo de um pecado, o apelo não é só para esse corpo físico, é para onde tem a vontade. Onde é o centro da vontade? Na alma. Então, a alma é que está envolvida com os apelos. E é pela alma que o corpo age. Alguma coisa tem que impulsionar o meu corpo para roubar, para prostituir. O meu corpo, a minha alma é que tem a vontade. Então, ela é seduzida. E se eu gero isso, né? Gestaciono e dou a luz ao pecado, essa luz ao pecado é que o meu corpo cedeu. Na verdade, a minha alma o mandou fazer. É que é uma coisa só. Porque a alma sozinha, ela peca em pensamento. Vocês se lembram que na lei, agora você vai ver uma distinção da lei e da graça. Na lei dizia assim, um exemplo, né? Vamos pegar um texto que Jesus falou. Ele disse assim, se alguém for pego em adultério, flagrado em adultério, na lei o que dizia? Apedreja até a morte. For pego em flagrante adultério, o corpo precisava estar lá. Aí Jesus vem agora na nova aliança e diz assim, eu porém vos digo, se alguém tiver lá dentro do coração um sentimento impuro com a outra pessoa, já adulterou com ela. O corpo não fez nada, mas o sentimento impuro está na alma, já está em pecado.
Estão juntas. Entenderam? Tá? Então a graça, ela tem um senso de santidade muito maior do que a lei. Porque a lei é tudo carnal, tudo visual, tudo exterior. E a graça é interior. Agora o Espírito Santo vê lá dentro. Vai para o seio de Abraão. Não tem um lugar para o Espírito, um lugar para a alma, viu, irmãos? Não tem, tá? Então assim, o que também vai nos dar prazer? A nossa alma. Nossos corpos serão transformados, diz a Bíblia Sagrada, na vinda de Jesus Cristo, tá bem? E aí nós vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo que Jesus tem hoje e que está com ele sentado no trono, reinando soberanamente, tá bom? Um corpo sem pecado, um corpo que não se corrompe, ok? Porque também foi extirpado o pecado, tá bom, irmã Alzira? Mas, acabamos? Estão satisfeitos? O que é isso? 1, 2, 3. 3 minutos para acabar, acabou. Pronto. Amém. Muito bem. Amanhã, lei e graça. Se vocês quiserem, amados, olha, fora o nosso livrinho, Autoridade do Cristão, tem mais de 120 títulos lá, de muitos assuntos. Se vocês quiserem mais sobre alma, corpo, espírito, tem estudos em CD e também o livro sobre a pré-existência, que vai falar mais sobre esta formação, como Deus chamou, como Deus revestiu com o corpo, o que é a alma, e etc, etc, etc. Tudo bem? Amém? Tem uns irmãos que estão meio assim. Quer dizer que a minha alma não é o meu espírito? Não. Não. Tá? Ok? A Bíblia Sagrada, quando usa também a expressão do fundo do vosso coração, aí sim, vocês têm que tomar cuidado com o contexto bíblico. Porque coração, que não é logicamente o músculo que bombeia, às vezes num texto está falando do fundo da essência do espírito, e às vezes está falando do fundo da alma, se está falando sobre sentimento. Entenderam? Amém? Então coração na Bíblia, a maioria fala de espírito, tá? Quando fala em coração. Mas em alguns textos de Salmos, de Provérbios, você encontra a alma com a conotação também de coração com a conotação de alma, de algo de sentimento. Ok? Agora não vamos pensar que a alma é má. A alma você alimenta bem ou não. Então assim, mas eu tenho vontades, eu também tenho vontade de viajar, de me distrair, são necessidades da alma também. O corpo tem necessidades físicas que Deus mesmo colocou, mas a alma também tem necessidades. E muitas necessidades da alma podem e devem ser supridas, não é pecado algum. Vocês estão entendendo? O Espírito guia perfeitamente. Se você é comandado pelo Espírito, o teu Espírito guia. As pessoas não têm essa revelação, não têm esse conhecimento, dizem, então não pode assistir cinema, não pode assistir teatro, não pode ver televisão, não pode ir à praia, não pode, porque tem um medo tão grande. Do quê? De que tudo que é vontade e que satisfaz de alguma forma seja pecado. Não é. Você tem que diferenciar o que é uma necessidade da tua alma, do teu corpo, que é de Deus, que foi colocado por Deus e que pode, pelo conhecimento espiritual, ser satisfeito, ou as coisas que não podem, que são o quê? Vontades de concupiscência da carne, de pecar. Perceberam a diferença? Por isso que a luta é grande. Amém? Gente, eu não sei se vocês vão voltar ou nunca mais vão aparecer aqui. Porque vocês estão com umas carinhas assim, Eu sei que cada estudo bíblico desse é uma refeição completa. Agora, não espere que você venha aqui e eu vou ficar lhe dando leitinho. Leitinho não. Quem está chegando, toma umas mamadeirinhas de vez em quando, mas tem que largar a dedela logo. Assista o programa, não é, presbítero? Qual que é? De quinta-feira? Quinta-feira dessa semana, quem puder, assista o programa de televisão, que eu vou falar, eu fiz uma brincadeira, eu não sou muito de brincar na televisão, mas eu fiz. Tem crente que eu quero minha dedela, não, eu quero a dedela. A dedela é o crente que quer o leitinho só e tá bom. Ele não quer largar uma madeira porque é confortável. É alguma coisa fácil de engolir e sempre alguém está dando. Na graça de Deus, não é tão fácil às vezes de engolir, porque o alimento é sólido, tem que mastigar, tem que digerir, e alguém dá e depois você come sozinho. Amém? É para crescer, não é, irmão? Chega de ficar engatinhando 30 anos na obra de Deus.
Deus espera maturidade dos seus filhos e do seu povo. Isso é que vai trazer felicidade e fechar as portas à destruição. Ok? Muito bem. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Se alguém não passou lá na biometria, põe a seu polegar lá, seu indicador, não sei qual dedo que você registrou. A diaconisa Bárbara está para ajudar ali no fundo. Se alguém quiser se cadastrar, Bárbara, pode fazer isso? Pode. Se alguém vai vir regularmente nos estudos, a diaconisa Bárbara vai pegar para fazer sua ficha e você também vai ser cadastrado e não é fichado não, viu? Lá no nosso aparelhinho. A tia Lu está no balcão com fichas de membro. Para quem vai ser recebido como membro no mês de junho. A ceia do mês de junho, nós vamos fazer no primeiro domingo de junho, recebimento público de novos membros. Se você sentir no coração que agora é a hora, se quiser, pode ficar aqui, vendo os estudos, observando, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora, se Jesus já falou que aqui, pegue sua ficha, devolva em tempo hábil para que a gente faça o cartão de membro e você seja publicamente recebido, amorosamente, que a igreja conheça você como um novo membro deste corpo maravilhoso. Tá bem? Amém? Vamos orar a Deus? Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite preciosíssima nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque entramos aqui de um jeito e com certeza estamos saindo de outro muito melhor, muito superior. O Senhor colocou coisas no lugar, pensamentos, coisas erradas saíram da nossa vida. O Senhor está firmando os nossos pés na rocha eterna. E agora, Senhor, com o conhecimento da sã doutrina, nós estamos fechando as portas aos dardos do maligno, as brechas estão sendo fechadas e caiu por terra hoje muitas mentiras na nossa vida, muitas ciladas foram desfeitas por causa da palavra que nós recebemos nesta noite. Leva-nos na tua paz, na tua segurança, que os teus anjos saiam em nosso favor a ministrar, livrando-nos de todo mal, nos dando nesta noite, Pai, um sono dos justos, para que amanhã tenhamos um dia maravilhoso, que onde colocarmos as nossas mãos, nós vejamos a tua graça, a tua prosperidade, Senhor, o sucesso. Leva-nos em paz e que hoje, Senhor, nós tenhamos todos dado um passo além para subjugarmos ainda mais a nossa carne. Que saibamos responder melhor, reagir melhor aos intentos, às ciladas do inimigo. Em nome de Jesus é possível, porque está escrito e nós cremos. Todos digam amém. Dá um abraço no seu irmão e diga, estamos melhor do que quando chegamos aqui, com certeza. Se alguém está aqui pela primeira vez no estudo, tem um presente para você sobre o tema desta noite. Quem está aqui pela primeira vez na igreja ou no estudo bíblico, vai ganhar este CD. Tem 2 estudos preciosos. Salvação eterna e a carne e o espírito. Internautas que ainda estão lá, boa noite, até amanhã, espero vocês, em nome de Jesus, para a gente crescer junto.